Sabe a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Depois você vai se assentar confortavelmente. Glórias a Deus. Obrigado, Cristina, serva do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículos 16 ao 18. Eu vou continuar, porque esses dias ministraram até o 15, graças a Deus, né? Que ministraram até o 15, então hoje eu posso seguir do 16 em diante, né? Deus seja louvado, teve misericórdia de mim para continuar a ministração. Está escrito assim na palavra do Senhor, já está na tela também. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu ministrei vários dias sobre a fé, as atitudes e o Espírito Santo, e hoje eu não vou ministrar isso, foram 4 domingos sobre isso. Hoje é um tema que dá sequência a esse tema, mas antes eu quero falar sobre isso aqui. Tudo o que tem em mim e em você de bom veio de Deus. Você acredita ou não acredita, e você dê valor para isso, não dê, você agradece ou não agradece, não importa. Se o destino da tua alma é o inferno, e se a tua vida terminar desastrosamente, que não é o que nós queremos, e você está aqui, você tem uma grande chance de terminar muito bem, mas o dom que Deus deu, que você tem, aquilo que de bom você tem, é Deus que deu. Deus criou lá no início o homem bom, mas aí o homem pecou e entrou o que é ruim no ser humano, mas o que se mantém bom é Deus que deu. Muito bem. Esses dias eu estava aqui na igreja, eu talvez tenha contado isso para alguns, eu tenho até falado no culto, mas eu vou repetir hoje porque é importante, dentro do contexto de toda a mensagem. E presta atenção nessa simbologia. Tenho aprendido com Jesus a fazer perguntas, tenho aprendido com Jesus a elaborar situações e referências para que a gente grave. Eu estava escorado naquele portão no lado de fora, eram 5:30 da tarde mais ou menos, tinha uma lua cheia tão linda. E eu olhei para aquela lua cheia, e eu não sou muito de ficar parado olhando para as coisas, não, sou mais de andar de carro e a pé, menos a pé e mais de carro. E eu olhei para aquele negócio, e olhei uma lua cheia bonita, eu não sei se ela estava tão linda quanto essa, mas era vir, parece que aquela lua queria chegar. E senti assim dentro do meu coração, você tem contemplado pouco o que eu tenho feito. Olha mais para o que eu tenho feito. Pensa mais no que eu estou fazendo todo dia. Eu lembrei de um dia que eu subi com a minha neta, lá em cima na sala do diretor-presidente, e eram 5:45, e nós moramos próximo do zoológico, e a passarada vinha das lavouras para lá, e era um cantar de paz, passava 8, 10, 15, daqui a pouco vinha 5, 6, e a minha neta começou assim, olha lá, ali, lá vovô, aqui. Chega a hora deles ir para casa, e eles voltam cantando para casa. E eu lembrei naquele dia, e Deus ministrou muito meu coração para olhar mais para o que Ele está fazendo. E eu quero compartilhar isso com você. Olhe mais para o que está fazendo. Agora olhe bem para essa lua. Essa lua está cheia, né? Que luz bonita a luz da lua, não é verdade? Verdade, né? É verdade que é bonita, mas a lua não tem luz. Eu não sei qual é a fase que está a tua vida. Se você tem uma fase que está na lua cheia, bonita assim. Outra que possa estar na lua minguante. Só tem um fiapinho para você se agarrar ainda. Talvez você esteja numa lua nova, você está com esperança e sabe que vai funcionar, porque vai funcionar. Talvez a tua lua esteja crescendo, você vê que vai ficar completa, vai ficar perfeito, vai dar certo, e vai dar certo se você permanecer. Mas a lua, ela reflete a luz do sol. Se não tiver sol, é escuridão pura.
O Jean falou de luz aqui esses dias, ele como engenheiro eletricista deveria falar de luz, a gente devia chamar sempre ele, para consertar e para falar. Mas a lua reflete a luz do sol, todo mundo sabe disso, não é? E o Senhor me levou a ministrar nisso, e eu quero perguntar para você, será que um cristão tem brilho sem Cristo? Será que um ser humano tem alguma luz se Jesus não estiver? Sabe, as pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, que não acreditam no Espírito Santo, e que não concebem o temor do Senhor, e que veem que não, Deus não existe, abominam isso, eles cometem atrocidades. Uma pessoa que tem temor do Senhor, que tem algum pouco de luz nele, ele por temor a Deus, ele não faz o que é errado. Então eu não sei quanto de luz tem dentro de você, ou qual o ciclo da sua vida que está na lua minguante. Outra coisa que a gente compara muito e está errado, a gente compara a lua da gente com a lua do outro, mas está tudo errado, está tudo errado. A lua que você está, é você que está. Você olhar para o outro, você não vai perder o teu tempo, sempre vai ter um espaço para crescimento com você. Não olha para o que está acontecendo com o outro. Se você olhar e ver que é ruim, ora por ele. Se é bom, se alegra com ele, porque é isso que a Bíblia manda fazer. E com todo carinho, com todo respeito, cuida da sua lua. Vou traduzir, cuida bem da sua vida. Você está fazendo um grande bem para o reino. Não cuida da vida dos outros, a não ser que tu tenha resolvido 100% da tua, daí tu ajuda a resolver a dos outros, senão, por favor, porque você vai ficar melhor. Apresenta a tua vida em oração diante de Deus. Ah, mas é do meu cônjuge. Não, apresenta também, mas não pede para mudar ele, porque não vai dar errado, você vai se frustrar e não vai funcionar. Então grave que essa lua cheia, ela reflete a luz de Cristo. E eu estava orando, e o Senhor ministrou meu coração com muito carinho também, e eu compartilhei com o grupo de louvor e com a equipe de comunicação agora à tarde. Será que nós estamos dando o valor que o Senhor merece? Será que nós estamos dando valor para a presença do Espírito Santo dentro da gente? Para e pensa aí no dia a dia. Será que a gente dá valor mesmo? Eu me constrangi com o Senhor. Se aumentar o valor que nós damos para o Senhor, a gente vai ter mais tempo com Ele, e ninguém vai precisar chamar. É para a gente pensar. A palavra tem valor para mim, eu gasto 2 horas, 3 horas, se for preciso, com a palavra por dia. Não consigo fazer isso? Consigo, eu tenho 24 horas, você também tem, Valdeci. Ah, mas eu tenho que trabalhar também, todo mundo tem, o mesmo tempo, só que a gente coloca outras coisas na frente, Fábio, porque a gente tem um monte de coisa para fazer, eu sei, eu também tenho, talvez eu tenha menos que você, mas isso está constrangendo meu coração, mas você vai ficar só orando, só lendo a palavra, bom se fosse, hein, eu ia flutuar, você ia falar comigo por telefone, a presença do Senhor ia brilhar muito mais que essa lua. Se não brilha porque não tem fonte, ou tem um monte de nuvem escura tapando, e você não vê nem a lua, porque algumas vezes na minha vida está assim, você pode olhar que não vai enxergar, nem a lua minguante você enxerga, porque um monte de nuvem, de preocupação, de coisas na frente. Remove isso, remove hoje, em nome de Jesus. Se você não removeu, remova hoje, e diga: Senhor, eu quero ser uma lua cheia. O Senhor quer ser uma lua minguante, mas que a tua glória apareça, porque a lua minguante é necessária para quem planta mandioca na lua minguante. Tem uns que não olham a lua para plantar mandioca, né? Não importa, não é isso que a gente está falando, é só para que você cuide disso. Queria compartilhar isso e quero entrar na mensagem agora. Vou falar sobre os dons e os frutos do Espírito. Eu estou há algum tempo me preparando para falar sobre isso,
E eu sei que o Senhor liberou agora porque tem um mover aí nesse tempo, e esse tempo eu não sei se é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu sei que esse mover, ele tá dentro de algumas pessoas e tem cada vez mais pessoas. Então, se você sabe onde vai acabar, eu não sei, mas eu sei que já começou. E eu, como fim de sobrenome, eu sei quando começa, pode saber, começou. E entra dentro disso. E vamos juntos andar nisso aí. Quero falar sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. Os dons e os frutos. E primeiro eu quero dizer que os dons são dados sem arrependimento, são concedidos. Eles exigem algumas condições para serem manifestos, mas eles são concedidos. O fruto, ele para ser gerado, precisa de diversas condições. O fruto para ser gerado não é como o dom. Como é que é o processo para você ser usado por Deus nos dons, ou ter os dons do Espírito Santo, ver os dons do Espírito Santo fluindo na sua vida? Você se dispõe, você entrega a vida para Jesus, você confessa os pecados, você se arrepende, e você diz: Jesus, eis-me aqui. Um dia veio um rapaz, meu irmão em Cristo, meu amigo aqui, disse assim: Jesus, eis-me aqui. E muitos de nós dissemos isso. E você vai santificando, olhando a palavra, examinando, e você vai, e daqui a pouco o Espírito Santo vai utilizar-se da sua vida para abençoar a vida de alguém. Seja abraçando e curando. Eu fui curado uma vez com um abraço, a pessoa não pediu oração, porque tinha vergonha de pedir oração. E a pessoa me abraçou. Vou abraçar o Leonardo, não é muito abraço, hein, cagandão? Vou abraçar aqui de cima, que deve vai ficar no mesmo nível o abraço. A pessoa me abraçou assim, assim, fez uma oração. Não, fica mais um pouquinho aí, Leonardo. Fez assim, escorou assim, abraçou bem, me acariciou o ombro, disse: Jesus, abençoa ele. Obrigado. Obrigado, Célia, por liberar o Leonardo aí. Me abraçou, nossa, aquela oração me curou. O dom de cura que aquele homem tinha, que eu vim saber depois, curou meu coração. Nunca mais eu fui a mesma pessoa depois daquele dia. Ele soube isso anos depois, eu contei para ele. Então o dom, ele vai se manifestar por uma demanda, por uma necessidade de alguém. Agora me diz, será que é para gerar o fruto do Espírito Santo? Será que é a mesma coisa? Será que é fácil também? Será que é fácil para gerar um fruto do Espírito Santo? Você só diz: Espírito Santo, gera alegria dentro do meu coração, gera satisfação, gera gratidão, gera domínio próprio, e está tudo resolvido? E a raiva não vem, e a impaciência não vem, e a raiva não vem, e a tristeza não vem? É assim? Não é. Não é assim. Por isso que muitas vezes nós buscamos o dom e não buscamos o fruto. Mas o que resolve a gente é o fruto. Essa é a primeira parte que eu queria dizer para você, que Jesus disse assim para alguns: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E eles argumentaram: Jesus, nós tínhamos os dons, nós curamos no teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome, nós atuamos no teu reino. E Jesus diz da Bíblia: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Dom não garante salvação. Dom garante recompensa para aquele que chegar lá, mas não garante salvação. A Bíblia diz que não garante salvação. Moisés recebeu dom e graça de Deus, e Deus falava face a face com ele, ele era amigo de Deus, ele pedia e Deus falava, ele pedia e Deus atendia. E um dia Deus disse para ele: olha, fale para aquela rocha. Pô, ele foi se queixar com Deus, né, e falar com Deus, porque ele resolvia com Deus as coisas dele, não tinha outro para resolver. E ele disse: Deus, esse povo está pedindo água, o Senhor me trouxe esse povo aqui, como é que eu vou dar água para eles? E Deus disse para Moisés: a rocha, vai você, Arão, fala com a rocha e diz: brote água, que vai sair água. E Arão estava indignado com aquele povo, não com Deus, e ele tinha um cajado, e ele pegou aquele cajado: vocês querem água?
quero água. Pá, bateu na rocha e jorrou água. Ele usou um dom, uma palavra profética revelada, um dom que ele tinha. Ele podia ter batido na rocha sem Deus ter falado, mas Deus tinha falado. O que aconteceu com Moisés? Deus disse para ele, está lá no livro de Números, está em Êxodo de Números: Moisés, entra, sobe naquele morro lá, olha para a terra prometida, olha bem, porque você não vai entrar lá. Ele tinha quase 120, então a visão dele não devia estar muito boa, né? Olha, porque você não vai entrar lá. Porque aquele dia lá nas águas de Meribá, você usou a tua força, e a glória ficou contigo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu creio que Deus hoje, quando nós clamamos Jesus aqui, curou gente aqui. Eu creio que tem pessoas que vão sair daqui diferentes, porque na hora que clamaram a Jesus e quebrantaram o coração, Deus encorajou, Deus deu discernimento, Deus deu entendimento, Deus libertou. Porque Deus não precisa da gente para fazer. Ele faz inclusive com a gente, para a gente saber que Ele opera através da gente, não é, Rafael? Ele opera através da nossa vida, mas entenda que o fruto precisa de mim e de você. Precisa da nossa participação, da nossa atitude para gerar o fruto, pelo mesmo Espírito que opera o dom. Mas o dom não depende de nós, é tudo do Senhor, é dele, para a glória dele. Ai de nós ficarmos com alguma glória. Tem pessoas, pregadores, que recebem o dom de cura, e eles ministram a vida inteira a cura. Eu conheço um homem de Deus que Deus opera, ele ora para as mulheres engravidam. Não é automaticamente aquelas que pedem, né? Um dia eu disse, Senhor, eu quero esse dom, e também tem um monte de mulher que quer engravidar aí. E eu fui fazer uma ministração em Moarama, e no final diz o irmão Walter, tem uma mulher aí que não consegue engravidar, ela quer oração de... Pode? Vamos orar. Aí a mulher veio, digo, Jesus, e agora eu vou fazer, usa nesse dom, Jesus. Orei por ela, orei por outras mulheres, passou um ano e pouco, o irmão Walter disse assim, pastor, deu certo lá, ó, que a mulher está grávida. Ele disse, Jesus, muito obrigado. Deus me usa sempre para isso? Não. Fui um dia, fiz 150 quilômetros para orar para uma pessoa para engravidar. Engravidou? Não. Porque não depende de mim. Mas eu conheço um amigo que é ministrante da palavra, que ele tem esse dom, e ele utiliza-se desse dom, e ele é servo de Deus, e ele ministra nesse dom, e isso pode acontecer. Mas isso vai levar ele para o céu? Não. Isso vai tornar a vida dele melhor? Não. Porque o dom tem um propósito, edificar o corpo de Cristo. Aquela pessoa que ficou grávida, converteu-se ao Senhor, serve ao Senhor. Porque ela viu a operação do milagre de Deus. Abra em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 11. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons. Vamos iniciar aqui. Você acha aí, eu vou ressaltar alguns versículos, e eu vou correr na ministração um pouquinho, porque essa palavra nós vamos ministrar sobre dons do Espírito, vamos ministrar sobre frutos do Espírito, e nós vamos nos esforçar muito para andar movidos pelo Espírito de Deus, mas movidos pelo Espírito de Deus só para que aconteçam os milagres, só não, para que aconteçam os milagres. Jesus tem milagre limitado? Não, os milagres acontecem mesmo que a gente não ore, se a presença do Senhor estiver. Então nós temos que buscar a presença do Senhor e entender como que o Senhor na nossa vida se faz presente, e como na nossa vida a gente pode ter mais de Deus, e como isso é bom para nós. Isso é bom para o reino, mas isso é maravilhoso para a nossa vida. 1 Coríntios 12, 1, aliás. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Algumas traduções dizem assim, não quero que vocês sejam ignorantes, ou que vocês ignorem os dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados.
o 2 aí, o 3, por isso quer que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Agora eu vou fazer algumas observações aqui em diante. Versículo 4. Os dons são diversos, mas é o mesmo Espírito que opera. Então não pode haver confusão na manifestação dos dons. Quando tem muita confusão nas coisas e não tem ordem, pode não ser o Espírito Santo, pode ser outros espíritos que agem. Tem que discernir estas coisas, porque os outros espíritos agem. Aqui eles não agem no nome de Jesus, porque está consagrado ao Senhor, embaixado do reino. E eu quero dar um recado para você, muito sério, você pode até rir, mas o recado é sério. Pode ser que venha alguém endemoniado aqui, o demônio vai ficar na porta lá, esperando ele voltar. Se ele não voltar com Jesus, vai agarrar ele de novo. Mas em nome de Jesus, vai entrar, aceitar Jesus, e o demônio nunca mais vai entrar. Esse é o propósito desse lugar, é dessa forma. Versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Dá uma paradinha aqui. Amados, sempre vai existir um propósito com o dom. Ele não é para a gente, então vamos buscar os dons, mas ele não é para a gente, ele é para o corpo de Cristo. Os dons que Deus deu, os dons de Deus, são para abençoar a terra. Por exemplo, o dom de ensino. Eu não entendia na minha juventude, na minha adolescência, tinha umas professores que chegavam com caminhonetes e carros 0 quilômetro e reclamavam do salário. Eu dizia, mas como assim? Reclama do salário e chega de carro novo. Aí o pessoal mais velho, alguém explicou assim, não, mas chega de carro novo, porque o marido dela é um homem que tem posses. Ele podia dizer, mas por que ela vem ensinar então? Tinha um outro homem que tinha muitas posses, e ele dava aula de, mas como assim? É porque tem o dom do ensino, foi Deus que deu, você vai para o inferno, não importa, Deus deu o dom para abençoar a terra. Tem o dom do socorro, tem a graça do socorro, né? A graça do socorro é para o irmão Raimundo, que é casado com a irmã Socorro. Essa é meio particular, não é para todo mundo, a graça do socorro, né? O irmão Raimundo tem essa graça. Mas o dom do socorro, o dom de ajudar as pessoas, esse tem pessoas que têm, isso é para abençoar a terra, é dom de Deus. Os dons que Jesus dá, eles têm um propósito, edificar o corpo de Cristo, a igreja, abençoar os irmãos. E os dons que o Espírito Santo dá, é para conduzir, os dons que o Espírito Santo dá, conduzidos por ele, é para propagar o reino de Deus, para propagar o Evangelho, tem um propósito, não é para a gente ficar. Então vamos olhar no versículo 8, voltando lá para 1 Coríntios, né, mantendo lá, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, no versículo 9, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres. Vou parar aí no 9 um pouquinho. Por que um tem bastante fé e outro tem pouca fé, e daí eu vou me sentir menor, vou comparar a minha lua ou a minha fé com a fé do outro? Não, porque um pode ter o dom da fé. Por exemplo, esse pastor amigo que ministra a palavra, ele tem o dom da fé, que ele diz, não, vou orar porque a mulher, Deus disse que ela vai ser curada, ela vai ser curada. E ele ora por cadeirante, e eu digo, mas a minha fé não alcança a tua. Aí, não, é que o dom da fé, isso é algo que Deus deu para ele, mas tem algo que Deus deu para mim, que não deu para ele, e isso não me faz nem melhor, nem pior, nem maior, nem menor. Amém, amados? Meditem nesse capítulo 12, para entender como que funcionam os dons. Seguindo ainda no versículo 10, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dado variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. A variedade de línguas é um dom para edificação nossa. Mas quem ora em línguas? Ele fala com Deus, não entende o que fala, mas se fortalece. Quando que é para fazer isso? Quando a gente ora aqui, dobra os joelhos, algumas vezes eu dobro os joelhos, fico 15 minutos, 20 minutos, meia hora orando em línguas. Eu sei o que orei? Não sei, mas eu sei que estou falando com Deus.
E eu levanto melhor, porque é um dom, é algo que Deus deu, e quem quer, qualquer dom que você quiser, você pode buscar. Talvez você não tenha ele para sempre, mas você pode ter ele durante um tempo. Mas Deus destinou para você alguns dons. Agora, os dons que você deve buscar, o Senhor já vai falar aqui na palavra, né? Vamos em frente, paramos em qual? No 10, né? Agora o 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente como Ele quer. Quem distribui os dons é o Espírito Santo. Não se preocupe tanto com os dons. Ande com Jesus, que o dom que é para você, Ele vai trazer. Ele vai trazer. Se você andar com Jesus, Ele vai trazer. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é a respeito de Cristo. Então, o nosso dom, ele tem que operar ao serviço de Cristo. Amém, amados? Então, esteja consciente disso. Deus tem dons para dar para você. Mas você tem que andar com Ele, porque o dom é Ele, para glorificar Ele, para edificar o corpo dEle. Então, tem que andar com Ele, senão não vai ter. Mas eu vou lá, eu oro, eu choro, eu pulo, eu canto, eu danço. Busca Ele, aquilo foi ministrado na palavra de abertura. Esteja com Ele, que o dom vai manifestar na tua vida. Do versículo 13 ao 24, descreve como é que um membro coopera com o outro, né? É só você pensar assim. Eu já disse, acho que eu contei essa história aqui, vou contar rapidinho também. Se você não diz para a tua perna caminhar, eu olho para cá e minha perna automaticamente vai, né? Não é assim? Você quando vai caminhar, quando vai levantar na cama, você não diz pé, se coloque todinho reto embaixo, não fica torto, senão você vai quebrar. Você não diz isso, o pé automaticamente faz, assim é para funcionar o corpo de Cristo. Tem uma pessoa que eu conheci pessoalmente, que é o Magno Malta, que foi senador da República. Uma das vezes que ele esteve, a vez que ele esteve em Cascavel, nós tivemos a oportunidade de tomar um café com ele no outro dia, almoçar com ele depois da palestra que ele deu, e aí ele contou um pouco da história. Ele teve um câncer na medula, e aquele fio que liga todo o sistema nervoso aqui do cérebro até os músculos e os nervos das pernas, dele rompeu. Então, e ele quando chegou no evento, naquele jantar que nós promovemos, era uma palestra, ele chegou assim. E eu disse, sentado lá, que cara entupido. Já tinha entrado 2 seguranças, tinha mais 2 seguranças, olhando, observando ao lado dele. Aí ele sentou, o segurança chegou, puxou a cadeira para ele assim, ele foi sentar, o segurança puxou a cadeira assim. Puxa vida, hein? Tudo bem que é senador, está aí na onda, né, com aquela da pedofilia, que foi uma causa que ele defendeu no Brasil, né, contra os pedófilos, colocou muita gente grande na cadeia. Tá bom. Aí na hora de servir, ele pediu, o segurança chegou, o que o senhor quer que sirva? O de sempre. Aí eu pedi, como é que o senhor quer que lhe apresente? Ele disse assim, aqui eu estou às suas ordens. Nossa, mas o homem tudo entupido, diz esse negócio já, ó capitão, fiquei assim ó, com a mão, imaginei o pé como é que estava. Aí tá bom, ele ministrou, no outro dia ele contou que ele teve um câncer na medula, então ele para caminhar, ele precisa dizer, perna esquerda caminha, por isso que ele caminha assim, perna direita caminha, porque se ele só pensar em caminhar, e não disser para a perna andar, ele cai. Imagina se a tua perna é assim. Então, o corpo de Cristo, ele tem que funcionar assim, automaticamente, como funciona o seu corpo. Então, vai falando com Jesus e dizendo, Senhor, que parte eu sou do corpo? Talvez você não apareça externamente muito, mas você é o rim. Você é o pulmão. Que se não tiver, acabou. Talvez você é o cérebro, mas pede para o Senhor, me coloca no lugar que o Senhor preparou para mim no corpo de Cristo, e traz os dons para a minha vida, Senhor. Isso não vai resolver a tua vida, mas vai te dar alegria, vai te dar senso de utilidade, e de fazer parte.
Então peça para o Senhor isso. Versículo 28, aí fala: a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Cada um tem uma função. Então, quando chegar esses 30 minutos antes do culto aqui, que você chegar, eu quero te convidar para você chegar e dobrar os joelhos. Eu não dobro os joelhos porque eu estou pastor da igreja. Eu dobro os joelhos porque eu temo a Jesus Cristo, eu sou dele, eu quero ouvir a voz dele. E eu sou filho de Deus. Se você é filho e filha, você chega aqui, dobra o joelho e chora naquela cadeira. Pode até tirar uma soneca, ninguém vai acordar você. Só na hora do culto alguém vai te chamar. Fique em paz, mas fica ali na presença dele. Porque é um tempo de rendição, é um tempo de você se dobrar ao Senhor, é um tempo de você dizer: Senhor, estou precisando tanto, não sei como fazer, não tenho o que fazer, eu preciso. Se tiver que reclamar com alguém, reclama com Jesus, nesses momentos. Mas depois no versículo 31 diz assim: entretanto procure com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Diga comigo: e eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Eu não sei o que você entende por isso, mas eu entendo que é um caminho melhor. E aí entra o capítulo 13, que alguns pulam na Bíblia. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente os de profetizar. Mas sigam, aliás, desculpa, o 13, né? Perdão, eu li o 14, o 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Está dizendo que se você só tiver o dom, vai ser só barulho. Só barulho. Aquele barulho acabou. Foi bom só na hora que estava batendo. Acabou. Isso é o que está dizendo o primeiro versículo. Quer ver um som diferente? Mas acabou também. Se não tiver amor, se não tiver, vai ser só na hora que vai ser bom. E depois eu voltar para casa frustrados. Hoje eu entendo porque que muitas pessoas que têm dons, pastor Fernando, dom de Deus operar através da vida dele, e eles estão parados, e eu não quero que ninguém pare, o caminho com Cristo. Eu quero que você continue, que você frutifique, eu quero te encontrar no céu, mas para isso você precisa andar com Cristo, menos preocupação com o dom. Não é que eu não quero que você tenha o dom, quero que você seja cheio do dom do Espírito, mas anda com Jesus, não fica parado. Jesus não é uma esteira rolante, não é, que você sobe em cima, e ela te leva para cima, ou te leva reto, né? Tem esteira rolante reto também, e aí vai na esteira rolante, para andar na esteira, depois para a academia para caminhar, né? Não entendo umas coisas, mas tudo bem, né? Mas, entende, amados, precisa ter o amor. No versículo 14, lê todo o versículo 13, sigam o amor, 14:1, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente os de profetizar. Então procure com zelo, mas siga o amor. Leia o capítulo 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, pode ler, e lê também capítulo de Romanos 12, Romanos 12 fala sobre os dons do Espírito também. Nós vamos voltar a falar sobre isso, mas eu preciso dar sequência por conta do horário. O versículos 9 ao 13 de Romanos, capítulo 12, se puder colocar na tela, 9 ao 13, só o 9 por favor, 9 e o 10, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o que é mal, apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência uns aos outros. Que eu vejo uns tentando entrar na frente dos outros, mas está contrário da Bíblia, não vai funcionar.
Amados, a Bíblia é prática. O amor é prático, não é aquele amor romântico. Aquele amor romântico é uma fantasia da humanidade. O amor, de verdade, ele entrega. Por isso que o nosso Jesus se entregou. E hoje nós estamos fazendo isso em memória dele. E por causa disso veio o Espírito Santo. E por causa disso nós estamos aqui. Não se engane com relação ao amor. O amor entrega e o amor faz o que é reto e o que é certo. O amor não cede à pressão. E quantas vezes a gente cede à pressão? Para não se incomodar. Estou falando daquele que está pregando. Para não se incomodar. Muitas vezes você não confronta. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Deus tem me animado para confrontar em amor. Está sendo bom demais. Meu Jesus. Meu Jesus. O amor verdadeiro, ele confronta quando a pessoa está errada e dá suporte para ela mudar e melhorar. Mas ele não admite. Ele perde, mas não faz aquilo que não está certo. Deixa eu dizer para você, as palavras para quem está sendo conivente com coisas erradas. Não seja, porque isso não é amor. Mas eu amo ele, coitadinho, não vou. Não, quem fala assim é o diabo para enganar. Corrija, traz luz, faz com que a verdade apareça, porque aí você vai libertar. A verdade, a luz entra e as coisas melhoram. Quero ir para a parte... Quer dizer ainda que o amor cede, perdoa, pede perdão, se submete às ordenanças da palavra de Deus. Porque ama a Deus, eu obedeço a Deus. Eu hoje recusei um convite muito especial de almoçar. Mas entendi que eu tinha que não ir no lugar para almoçar. Porque eu precisava ficar com a minha casa e precisava ficar na comunhão do Espírito. E a minha casa serve ao Senhor. E se eu me misturar, não vai dar legal. Então o amor renuncia. Você renunciou a algumas coisas para estar aqui. Renunciou. As pessoas se convidam para muitos lugares, mas domingo é o dia do Senhor. É o dia da família também, a gente aproveita. É o dia de passear também, mas é o dia do Senhor, a gente que mete essas outras coisas ali. Lucas capítulo 6, versículos 43 e 45, nós estamos indo para o final, essa parte 3. Não há árvore boa que dê mau fruto. Aqui, Jesus está falando que então não tem árvore má que dê o fruto bom, e nem árvore ruim, árvore boa que dê fruto ruim. Eu quero falar dos frutos agora. Lucas 6, 43 e 45. Jesus está falando sobre fruto, e agora eu vou fazer a segunda parte desse desenvolvimento, que é falar sobre o fruto. Ele está dizendo que só vai sair coisa boa da gente se tiver alguém bom dentro da gente. Jesus estava falando sobre julgar os outros, a parte onde está o sermão das bem-aventuranças, relatado por Lucas. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. A gente já sabe isso, mas eu quero que a gente faça um autoexame, para a gente mesmo. Está saindo fruto do Espírito da sua vida? Ele está empacotado em formas de ações e reações que eu tenho com as pessoas que vivem comigo, com as pessoas que se relacionam comigo. Ele é gerado quando eu tenho uma reação dentro de mim, que ficando com raiva, com ira, com vontade de matar, mas daí por cordialidade eu não faço. Tem raiz, precisa curar, precisa tirar, precisa tratar. As mulheres trataram na UFEBRAC o ano passado inteirinho sobre Gálatas, 5, 22 e 23, nós vamos ler o 22 e o 23, 21 e o 22, por favor, coloca em Gálatas, depois eu tenho mais 1 ou 2 versículos ainda para passar para você. Entenda,
e as mulheres que participaram do devocional do Offenbach, de segunda a sexta, 6 da manhã, pode fazer embaixo das cobertas, mas não abra a cama daí, né? Porque vai que a outra mulher também está embaixo das cobertas e o marido está no lado. Então, não abra a cama quando estiver embaixo das cobertas. Capítulo 22, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o fruto do Espírito, um fruto, várias manifestações do fruto. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não tem nada contra isso, mas isso é porque a presença do Senhor está dentro de você, você vai florescer na sua vida. Anote Gálatas 5 e leia sobre isso. Um pouquinho antes fala sobre os frutos da carne, porque vem de dentro, vem do espírito humano, vem da alma humana que está corrompido pelo pecado. Mas eu quero fazer o bem, eu sou bonzinho. Mas não vai sair fruto bom se o Espírito Santo não estiver lá. Vai sair algumas coisas que Deus colocou, mas aquilo não vai dar sustentação para você. Você vai precisar do Espírito Santo de Deus, senão você não vai conseguir. Mas com Ele você consegue tudo, porque Ele limpa, Ele purifica. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3. Por que eu preciso ter o Espírito Santo? Por que eu preciso ter Jesus? Por que eu preciso ter o fruto? Porque é nisso que a nossa vida está, a nossa vida verdadeira, aquilo que vai entusiasmar você, aquilo que vai levar você adiante, está aqui no capítulo 3 de Colossenses. Diz assim do versículo 1 em diante: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se vocês aceitaram Jesus, entregaram a vida para Jesus, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram para as coisas da terra, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aquilo que vai fazer você sentir-se plenamente realizado, está escondido em Jesus Cristo, está dentro, está no caminho com Jesus, está no caminho com o Evangelho. Avança, anda, caminha, mas a circunstância, deixa a circunstância de lado, a circunstância você não move, o coração do outro você não muda. Agora confessar o pecado que você sabe que tem, esse muda, se você confessar, resolve. Se colocar diante de Deus, pedir: Deus, resolve a minha vida que eu não dou conta mais, por mim eu tirava ela, mas resolve, eu estou me entregando a Ti. Aí vai vir as ordenanças da palavra para você obedecer: batismo, participar no servir do corpo de Cristo, entregar os dízimos, socorrer a outra pessoa, parar para ler a Bíblia todo dia, parar para orar todo dia. É isso, mas essa coisa é difícil, meu Deus. Não é difícil, só tem que vencer você mesmo. Eu só tenho que vencer o Carlos para conseguir fazer isso. Mas você não sabe a minha condição, eu não sei a tua condição, mas eu sei que Jesus resolve a condição. O fruto do Espírito, para ser gerado, ele precisa transformar a gente por dentro. Por isso que ele é bom, porque a gente vai se sentir melhor, vai viver melhor, mas a gente precisa entregar. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Nós vamos seguir falando de fruto do Espírito, falando de dom do Espírito, se assim o Senhor nos direcionar. Eu creio que é isso. Quer dizer que os ambientes de oração que o pastor Fernando compartilhou aqui são necessários, os ambientes de estudo são necessários, senão não tinha. Só tem porque a gente precisa andar nisso e entender sobre dons, mas principalmente sobre frutos. O arrependimento é o único caminho que nos leva a ter um ambiente propício para gerar dom. Quando a gente confessa o nosso pecado, o nosso engano, diante de Deus, os erros que nós cometemos, pedimos perdão e assumimos um comportamento para fazer aquilo que precisa ser feito, Jesus, através do Espírito Santo, vai gerar em nós todos os frutos que nós precisamos e vai trazer os dons que a gente precisa. O caminho da decisão de viver conforme os padrões do reino está com nós, está com cada um de nós. Ou nós nos ajustamos ao padrão de Deus, ou nós vamos viver lutando
para ser melhor. E não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Coloca Atos para mim, 3,19, por favor, na tela. Diz assim: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os vossos pecados. Reconhecer que a gente errou, arrepender-se, confessar diante de Deus, posicionar-se conforme a palavra, e quando possível, restaurar isso. Eu não sei o que está trancado e quais as áreas que precisam na tua vida de mudanças, mas eu sei que é possível. Eu quero convidar você para se posicionar em pé, para que nós façamos essa oração. Eu não sei se você quer fruto, eu não sei se você quer dom do Espírito, eu não sei o que você tem para se consertar com o Senhor, mas conserta nessa noite. Eu não sei que área da tua vida é que precisa ser consertada, ou que área você quer apresentar ao Senhor, que está uma lua minguante, ou que área que você não deixou o Senhor operar ainda, ou o que o Espírito Santo ministrou para você. Mas se você quiser consertar, diminui um pouquinho mais a luz, por favor, mais um pouquinho. O louvor não precisa vir agora, pode esperar um pouquinho. Aqui também a luz muda, aumenta e diminui. É assim na nossa vida. Eu não sei o que está com a luz baixa na sua vida, mas eu quero pedir para aqueles que porventura precisam se consertar para essa ceia, precisam assumir um compromisso com Jesus para esta ceia, precisam reconhecer que algumas áreas estão difíceis. Isso é para as pessoas que estão aqui, para quem está lá na tenda também. Eu vou dar 2 minutos ou 3, eu vou orar para você vir à frente e se consertar. Nós não vamos cear sem consertar o Senhor. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e então participe da ceia. Aqueles que precisam tomar decisões baseadas na palavra e sabem que precisam, em nome de Jesus, se você quiser ser fortalecido pelo Senhor e ter esse ato público de confissão diante de Deus, nós já ministramos na ceia passada sobre isso, que vir à frente, estar à frente, nos coloca numa posição de vulnerabilidade e de humildade, mas diante do reino espiritual, nos coloca numa posição de vantagem. E deixa eu dizer mais uma coisa que é importante saber: a gente não entende a vida se não entender o reino espiritual. E a gente não entende o reino espiritual se a gente não entender o reino de Deus. E a gente não entende o reino de Deus se a gente não estiver firme com Jesus. Não vai entender, porque quem dá o entendimento, quem dá o conhecimento, quem dá a inteligência, quem dá a sabedoria, quem dá o discernimento, quem traz a revelação, quem dá a palavra de conhecimento, quem dá o dom de ciência é Deus, através de Jesus. Se a gente não tiver em Jesus, a gente não vai entender como funciona. Não espere entender para decidir. Meu Deus, decida e anda, você vai entender no caminho. Não larga de Jesus, não deixa a tua vida do jeito que está, deixa Jesus impulsionar ela, mas toma decisão, não espere para amanhã. A dúvida não é de Deus, a dúvida é do diabo. Em nome de Jesus, se decida, larga. Pode ser que você esteja como eu estava 25 anos atrás, mas eu não consigo. Consegue sim, não por você, é por causa do Espírito que vai morar em você, é o Espírito Santo. O milagre, o poder é dele. Feche os seus olhos, vamos orar. Aqueles que precisam, venham à frente. Eu vou ungir aqui, não vou ficar orando por